Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos o Polêmicas do Nosso Tempo e o tema de hoje é censura. A gente vai começar a leitura do Ato Institucional número 5, feito em 13 de dezembro de 1968, presidido pelo Arthur Costa e Silva, que é o período conhecido como ditadura militar, pelo qual algumas pessoas, inclusive o presidente da República, nega que não existiu ditadura. Mas a gente lê o documento e depois a gente conversa sobre a questão da censura nesse período, e depois, no segundo momento, a gente vai conversar sobre a censura no... Fazer uma contextualização com o período atual. Isso. Então lá, vamos começar a leitura. Considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse a autêntica ordem democrática baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições do nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando deste modo os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. Esse aqui é o preâmbulo de 9 de abril de 1964. Então, esse documento aqui inaugura o período... Existiram outros períodos na história, mas esse é o período mais grave, vamos dizer assim, da censura, sobre o qual todo documento feito, seja música, literatura, artes ou qualquer forma de expressão cultural, tinha que se passar por um censor. E se por esse censor não fosse aprovado, seria censurado. Tem alguns exemplos, Ted, em relação a isso? Teve a época do tropicalismo que bate com isso. Algumas obras de arte foram contextualizadas. Temos cantores como Caetano Veloso, Gilberto Gil. Exatamente. Chico Buarque também, que recebeu o prêmio Camões, que o Bolsonaro não quis assinar. Exatamente. Então aqui, como você vê, isso aqui é importante especificar, principalmente para os minions de plantão. Por quê? Eles negam a existência de que esse período não existiu a ditadura militar. Por que eles dizem isso? Porque o documento diz que a censura foi feita com o objetivo de restaurar a ordem democrática. Então, qual a leitura que podemos fazer disso? A restauração da ordem democrática é impondo uma nova ordem, um novo sistema para as pessoas, segundo o qual as pessoas não poderiam opinar, nem expressar e nem escolher o presidente da República. Por quê? Haja visto, há um erro conceitual aí. A democracia é uma forma de um governo para o povo e o povo participa. Aqui o governo impõe a vontade dele. Exatamente, e as pessoas não participavam. Então poderíamos questionar nesse primeiro momento: que ordem democrática é essa? Caetano Veloso, Gilberto Gil, como já foi falado, o movimento tropicalista, e assim como outros intelectuais, como por exemplo o Fernando Henrique Cardoso, Paulo Coelho. Todos eles foram obrigados a ir embora do Brasil porque seria exilado, né? Começaram a desenvolver obras que eram contrárias a essa ordem democrática que eles colocavam. Perante a ditadura, isso seria subversivo. Exatamente. Então, a questão aqui é a subversão sob justificativa de imposição da ordem democrática. Então há um contrassenso aí. Os defensores do bolsonarismo e os minions de plantão não conseguem entender isso. Eu não sei se eles não entenderam porque não frequentaram a escola, não frequentaram o ensino médio direito, não sei que tipo de aula de história que eles tiveram, que eles não conseguem entender isso e tentam justificar pelos documentos oficiais do Estado. É lógico que os documentos oficiais do Estado vão dizer que não houve, porque o documento aqui está expresso de maneira clara. Ele diz que é uma restauração da ordem democrática, mas a restauração da ordem democrática anteriormente teve que retirar um presidente, que foi o João Goulart.
retirado à força, ele foi obrigado a sair, deixou o Brasil e foi colocado um outro presidente que, de acordo com o movimento da época, era o que colocaria essa ordem democrática. E quem eram? Os grupos militares, que, por incrível que pareça, a história parece se repetir como aquilo que o Karl Marx falou. Em primeiro momento ela surge como uma tragédia e no segundo como farsa, que é o quê? 2019 e agora 2020 é o quê? São os militares novamente no governo, impondo várias censuras e várias normas de como fazer, sob a justificativa de colocar a ordem democrática, a ordem da família e a ordem moral. O que ocorre é o surgimento de uma direita ultraconservadora, com assistência dos grupos religiosos neopentecostais. Sim. Então você vê ali no governo tem Feliciano, você vê ali Edmar Macedo no meio, Silas Malafaia. Então você vê um grupo interessado de uma maneira de tirar uma fatia do bolo do governo. Tira a fatia do bolo do governo e há também, é interessante a gente colocar umas questões, por exemplo, de questões conceituais. Por quê? Esse grupo religioso, esse movimento neopentecostal, eles defendem o atual presidente. Se dizem cristãos. Se dizem. Então, mas... não, pode seguir. Mas eles colocam a pregação do ódio. Sim. Assim, você começa pegando o contexto de 2019. Você vê na Feira do Livro do Rio de Janeiro, quando o Crivella censurou uma obra da Marvel, que era o beijo gay entre o Icano e o Hulkling, que eram personagens dos Vingadores, e eles acharam aquela coisa uma abominação e foram censurar. Exatamente. E tem outra coisa nos dias atuais, que é o quê? As censuras da Ancine sobre alguns filmes que foram premiados internacionalmente, como por exemplo, existem vários meios culturais, de mídias culturais, que estão dizendo que o filme Marighella é um filme premiado e um filme ao mesmo tempo exilado. Por que exilado? Porque este filme ele não recebeu verba o suficiente, incentivo cultural suficiente para ser apresentado no Brasil, então ele está rodando o mundo, o Wagner Moura é o diretor, ele está rodando o mundo com uma mensagem... Fazendo a divulgação, mas no Brasil ele está expressamente proibido. Por quê? Porque vai de contrário à ideologia do governo. O Bacurau, assim, eu assisti, eu não vi nada... assim, assustador para que ele fosse censurado. Eu achei um filme normal, um bom filme para você assistir. Não tem nada subversivo naquilo. E tem... É uma narrativa onde mostram pessoas que moram nos confins, na parte mais distante do Nordeste. E assim, eu acho que eu vou soltar até um spoiler. Acho que a única parte que mostra que que é contra o governo é quando eles pegam o prefeito, deixam ele pelado, amarram num burro e saem andando. Então, mas a questão o que é interessante colocar aqui é a seguinte: ocorre a defesa da democracia, certo? Que pressupõe que é um governo para o povo, onde o povo pode participar, mas se você faz algo que diverge a forma como eles pensam, logicamente ele vai ser censurado, porque a justificativa é aquela que desde o começo do ano pela qual ele foi eleito, que é a manutenção da ordem da família. Eu não sei que tipo de família que é esse que ele está defendendo, mas é justamente isso. Por exemplo, o Marighella já foi censurado. Tem um filme em que a Bruna Marquezine aparece fumando maconha, também foi censurado. Qual é a forma de censura? A censura não é a mesma que ocorreu aqui na feitura do AI-5. É você não disponibilizar verbas para a feitura do filme. Então isso é uma forma de censura, mesmo sob a justificativa de dizer que é uma análise técnica. Vem no caso do Natal do pessoal dos Portas dos Fundos, né? Exatamente, também. De Natal, de comemoração, que aconteceu até que botaram fogo na produtora Portas dos Fundos, e foi um ato totalmente abominante. Assim, independente da crença de que cada pessoa tem, eles têm liberdade de expressão, porque diz na Constituição.
Exatamente. Porque o Brasil é um país laico, não é um país teológico, teocrata. Isso. Mas, ultimamente, a gente está caminhando para uma teocracia. Teocracia neopentecostal. O exemplo que nós temos de uma prefeitura teocrática é a do Rio de Janeiro, onde está o Marcelo Crivella governando, onde ele acha que é necessário colocar a Bíblia sobre a Constituição. Outra coisa também foi a questão do carnaval do ano de 2019, uma retrospectiva. Você pega, ele não estava lá, aconteceu aquele probleminha, aquele acidente, e ele estava viajando. Exatamente. Então, esse governo está misturando as coisas. Está misturando a questão da religião dentro do Estado, sendo que o Estado é laico. Isso já é algo que já vem desde a Revolução Francesa, mas no Brasil está havendo essa mistura sob a justificativa da manutenção da ordem e dos costumes, como, por exemplo, a gente já havia falado. A gente leu aqui esse preâmbulo que diz a mesma coisa, e por incrível que pareça, vamos dizer aí, uns 40 anos depois, está surgindo o mesmo movimento, o mesmo grupo social, o interessante, político. Só não querendo cortar, mas o interessante, só colocar um adendo. O interessante é que depois que aconteceu aquela atrocidade no estúdio, na produtora do Porta dos Fundos, apareceu os novos integralistas, né? Exatamente. Assumindo a autoria do ataque. E eu não me recordo o nome desse rapaz que está sendo investigado, que é o suspeito, né? Mas ele teve vários problemas com a justiça. Então, assim, foram apreendidos na casa de não sei quantos R$1.000, livros de Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo. Você pega ali o Alcorão, vários livros, assim, que tem uma doutrina mais conservadora. Exatamente. E tem essa doutrina conservadora, e é necessário colocar que o que seria a censura sobre a nova roupagem? O que difere do passado para o presente? E o que é de semelhante? Primeiro, naquela época, era a exceção. Era a decretação do estado de exceção. O que é? Você tornar o ilegal legal. Como, por exemplo, a censura, a tortura, a perseguição, o exílio, etc. e tal. E nos dias de hoje, 2020, está acontecendo a mesma coisa. Exemplos. Jean Willis se exilou do Brasil. Teve que se autoexilar por conta da perseguição política que recebeu, e principalmente pela perseguição da sua preferência sexual. Outra coisa que eu achei abominável foi a briga do jornalista, acho que foi Augusto Nunes, que brigou com o Glenn Greenwald, ofendendo ele de uma maneira grotesca. Isso. Tem a filósofa que era professora do Mackenzie, a Marcia Tiburi também, que começou a desenvolver livros mais críticos. Ela é da linha da teoria crítica lá da escola de Frankfurt. Ela também teve que se autoexilar por conta de um livro que ela escreveu, não somente por conta desse livro, mas vários, que é o principal, que é aquele livro chamado Como Conversar com o Fascista, e que ela foi divulgar o livro em diversos locais no Brasil, e algumas pessoas foram armadas ameaçá-la. E tem, acho que, uma pesquisadora do ONB chamada Débora Diniz, se eu não me engano é esse nome também, que é uma pesquisadora que divulga filmes, defensora dos direitos humanos, porque mexe com essa questão, também teve um autoexílio. Então isso é de forma velada, essa censura, por conta da promoção do discurso do poder executivo, que é essa cassação aos vermelhos, e essa imposição de forma velada que as pessoas não estão vendo, e estão, vamos dizer assim, não vendo, mas ao mesmo tempo aplaudindo a perseguição aos movimentos sociais, ao MST, a MTST e diversos outros movimentos também. A União dos Estudantes Nacionais, né? Isso, como que é a censura? Como que é a censura da União dos Estudantes está acontecendo? Sancionando verba, né? Sancionando a verba e fazendo a criação de uma carteirinha estudantil eletrônica. Sim. Então tudo isso é o que a gente denomina de censura que anda acontecendo. E o mais interessante, eu acho que nem o presidente da Funarte, né, o Dante Mantovani,
ele no momento falando que rock é coisa de satanista, que incentiva o aborto e que os Beatles eles eram agentes da KGB infiltrado para implantar o comunismo. Então, vejam só. E fora que é terraplanista. Então ainda tem essa questão da Terra plana, só que é que nem o Olavo de Carvalho, fala que a Terra é plana, mas tem um globo terrestre do lado dele quando ele vai fazer os vídeos e o discurso, né? Depois da Pepsi usar fetos abortados para fazer adoçante. Então é todo esse contexto que está acontecendo que a gente denomina de censura. Então, repetindo e recapitulando. Na década de 60, a censura era de forma clara, decretada como lei. Hoje não, é por meio da supressão dos incentivos culturais, principalmente a cassação sobre as artes e também, que nós esquecemos de falar, que é a questão do meio universitário e principalmente as ciências humanas. Filosofia, artes, história, sociologia, toda essa forma de pensamento mais crítico está sendo retirado do ensino, fazendo com que, por exemplo, seja implementado empreendedorismo, noções de direito básico, mas aquilo que eles acham que é interessante. Então está tendo toda uma nova reordenação da democracia que pouco tempo tem, e ela está sendo retirada aos poucos, sem consulta popular. Então isso é a censura. Ela é retirada veladamente, aos poucos, e quando as pessoas perceberem, será tarde demais, já estará implementada totalmente a censura. E o mais interessante é que quando acontece algum fato, você sempre vê uma outra forma de contra-informação. Exatamente. Por quê? É interessante que os Minions, né? Uhum. Assim, depois que aconteceu o ataque à Porta dos Fundos, em seguida foi incendiada a estátua da Havan, a Estátua da Liberdade, uma representação da Estátua da Liberdade na loja da Havan, em São Carlos. Então. E Luciano Hang acusou, falando que eram pessoas de esquerdas que fizeram isso à loja dele. E o presidente Jair Bolsonaro vem em público e fala que não tem nada a ver com isso. Como foi lá. Não, na verdade foi lá e assim, prestou solidariedade ao Luciano Hang. Por que será, né? O Luciano Hang é um dos empresários que está por trás da campanha do Jair Bolsonaro. Exatamente. Ele prega a mesma ideologia que o Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro. Tem um outro item interessante também que eu vou colocar aqui, que ocorreu ano passado, como se fosse há muito tempo atrás, que é a exposição às críticas a Bolsonaro e Moro é censurada na Câmara dos Vereadores em Porto Alegre. Isso foi em 4 de setembro. Uma charge de um artista, não Exatamente, uma charge onde aparece o Bolsonaro beijando os pés do Donald Trump, e essa charge ela foi censurada, foi retirada por conta de ofensas e foi rapidamente retirada. Por outro lado, no dia 20 de novembro, que foi o Dia da Consciência Negra, alguém, eu não lembro exatamente quem foi, um deputado foi lá e rasgou o quadro que homenageava a luta do povo negro, dizendo que aquilo era uma ofensa dentro da Câmara dos Deputados. Então, o que acontece nesse movimento? É aquilo que nós já falamos do Marx, que é o primeiro movimento, a história surge como uma tragédia e depois como farsa, e que o que está acontecendo é justamente isso, essa farsa pela roupagem democrática, mas por baixo dos panos está sendo construído um estado de exceção. Repetindo, o que é o estado de exceção? É a legalização daquilo que é ilegal. Por exemplo, a censura não é uma de forma direta como 68, mas você retira os incentivos culturais de alguns filmes, não todos, e você prioriza essa verba para alguns filmes, por exemplo, que, se eu não me engano agora... Filmes ou então alguns eventos que é condizente com a ideologia política. A ideologia política do caso do governo, né? E um dos dirigentes da Ancine, se eu não me engano, é pastor. Então ele vai querer fazer uma programação neopentecostal.
Os Daqui a pouco é o Edir Macedo logo que vai lá ter dirigir, né? logo vai ter a Inquisição neopentecostal. Tudo que for subversivo eles vão estar caçando e colocando na fogueira. Exatamente. Você tá lendo um livro, não pode ler livro. Esse livro aqui vai pra fogueira. E ó, isso é uma coisa interessante, porque eles censuram todas essas formas de pensamento crítico, principalmente relacionado à esquerda, mas eles não conhecem, eles não leem, eles não frequentaram a escola. O Olavo de Carvalho mesmo é um cara que é autodidata. Ele falou isso, autodidata e fala um monte de coisa sem um norte sem argumento lógico, sem algum argumento científico, provas, artigo. Exatamente. Ele usa o achismo, né? Quem quiser ver depois, vocês pesquisem na internet um terraplanista falando com o jornalista Heródoto Barbeiro. Ele é historiador também muito conhecido, aonde ele tenta provar para Heródoto Barbeiro porque a Terra é plana. E aí ele não consegue, porque Heródoto Barbeiro começa a questioná-lo de várias formas e ele meio que se perde e o Heródoto Barbeiro resolve encerrar o assunto. Então isso é uma das características que vem ocorrendo, esse delírio sobre diversas teorias pseudocientíficas que não são científicas e ao mesmo tempo há um avanço anti-intelectualismo muito forte para a imposição de umas novas formas de conhecimento. E na universidade, também principalmente nas públicas, o que está acontecendo é um reordenamento dessas universidades, sucateamento para privatizá-las e ao mesmo tempo a escolha de novos reitores, mas o peso maior do voto é de quem? De quem que é? Do Bolsonaro, do Poder Executivo. Então está havendo toda uma reordenação, um movimento dentro das universidades federais, dizendo que isso também é uma imposição, uma forma de censura. Então esse é o contexto, o balanço geral, vamos dizer assim, de 2019. E você fique atento sobre o que está acontecendo. 2020 também não vai ser um ano fácil, está apenas começando, mas há muita batalha, muita luta do que acontecer. Você não precisa ser igual a esses minions que estão por aí, que tem deficiência cognitiva programada, que é um conceito que eu gosto, que eu uso agora, que é do Paulo Giraldelli. O que é a deficiência cognitiva programada? É aquele ser que não consegue desenvolver um raciocínio lógico e ele vai priorizar o absurdo da realidade. Como, por exemplo, a questão do terraplanismo, a questão de dizer que os Beatles é um movimento satânico que queriam impor o comunismo no mundo. Então são coisas que totalmente sem sentido, que parece de pessoas que saíram do hospício, vamos dizer assim. Tá? O que eu achei mais engraçado foi essa semana, teve essa virada de ano, fui fazer um jogo pra minha mãe, né? Uma fezinha. Chegou um senhor de aproximadamente uns 70 anos e falou que a Mega Sena já estava programada, que ia ganhar um deputado do PT. Então é isso. Então vamos partir para a parte final aqui, onde a gente separou, dentro desse contexto de 2019, algumas coisas para vocês perceberem esse movimento da censura que anda ocorrendo no mundo. As dicas culturais que a gente vai deixar tem um filme chamado Manhã Cinzenta, de 1968, que é um filme que é ali daquele contexto do AI-5, tá? E tem um outro filme chamado Pra Frente Brasil, tá? Muito interessante. São filmes para vocês entenderem o que é uma ditadura de fato e qual a diferença entre democracia. Porque se você conversar com um bolsonarista, um minion, um seguidor do Olavo de Carvalho, essas olavetes, eles não vão entender porque eles não frequentaram a escola, ou eles frequentaram ou não prestaram atenção nas aulas de história. Eles não entendem ou não querem entender também. Tem um filme chamado Nunca Fomos Tão Felizes, Cabra Marcado para Morrer, e O Que é Isso, Companheiro, que é um filme mais conhecido. E tem algumas outras dicas aqui também de livros que nós vamos deixar. E, do Hélio Gaspari, Coleção sobre a Ditadura. Isso, que são a coleção de 4 volumes. Deixa eu ver mais aqui. Tem o Discurso de Paz sobre a tentativa de censura do governo Bolsonaro, que está disponível no YouTube também.
Tem um artigo do portal Época, o Globo, sobre a censura ao filme A Vida é Invisível, disponível no Google. Vai nos... Todos são filmes que não receberam incentivo fiscal para sua produção e, segundo governos, é porque foi uma análise técnica. Na verdade, não é análise técnica, é uma análise ideológica. Então, a gente fica por hoje. A gente fica por hoje. Esse é o nosso primeiro programa de 2020 e fique atento que nós vamos produzir mais vídeos e mais conteúdo e mais 2 novidades. Esse ano eu vou lançar 2 livros, provavelmente em fevereiro, mas eu vou falar aqui no vídeo de maneira mais detalhada, mais pra frente. Um livro chama-se Ódio à Política, Ódio ao Pensar, que é, dentro desse contexto após a eleição do Jair Bolsonaro, a difusão do ódio e a falta de respeito sobre o outro. É basicamente isso, a perseguição a qualquer forma de pensamento diferente em relação ao que está hoje no poder. E o outro livro é fruto de uma pesquisa que eu fiz de dissertação de mestrado em filosofia lá na Universidade Federal de São Paulo, em 2013, que chama Linguagem e Ideologia entre o Marxismo e Luta de Classes. Esse livro também vai sair junto com esses 2, tá? E fiquem atentos que nos próximos vídeos a gente vai conversar um pouco sobre esses livros, sobre alguns lançamentos e outras coisas mais. Por hoje é só e até mais. Até a próxima.